Na Coreia do Sul, o presidente Lee Jae-myung ordenou uma repressão a manifestantes considerados pelo governo, ou melhor, a manifestação considerada pelo governo sul-coreano como xenofóbica, especialmente uma questão de cunho anti-PCCH, estamos falando do Partido Comunista Chinês. Isso é um contexto delicadíssimo. Yoon Suk-yeol, lembrando, primeiro tentou uma intervenção chamada por alguns de um golpe lá na Coreia do Sul, depois acabou sofrendo um processo de impeachment. Aquilo era uma situação na qual Yoon Suk-yeol, esse que foi deposto, estava argumentando que a extrema-esquerda na Coreia do Sul estava comprometida pela Coreia do Norte e pelo Partido Comunista da China e estaria cedendo a interesses estrangeiros e travando seu governo. Isso é o que ele alegava na ocasião. Outros alegam que ele tentou um golpe de Estado sem base legal e que estava tentando medidas autoritárias. Mas seja como for, ficou aquele alerta e o Partido do Poder Popular, aquele que é o partido mais direitista da Coreia do Sul, segue falando a respeito disso. Agora, em um novo governo, da mesma posição à esquerda que acabou tomando o poder depois do impeachment de Yoon Suk-yeol, está chamando algumas manifestações de xenofóbicas. Um contexto delicado, já que incluem também a questão da presença do Partido Comunista Chinês. Afinal de contas, algumas das manifestações estigmatizadas teriam então essa questão de laços com a China. Isso aí tem ocorrido desde o início de um programa de isenção de vistos para turistas chineses. O Li também afirmou que esses atos prejudicariam a imagem internacional do país e ameaçariam a sua economia. A medida busca conter ações que incitariam ódio racial quando se fala dos chineses. Para a gente que é ocidental e às vezes fala que o pessoal do leste da Ásia é todo mundo parecido, aqui, até da Coreia do Sul para a China, se fala em ódio racial. E ainda que comprometeriam a segurança de estrangeiros. Esse programa de entrada sem vistos para chineses vai até junho de 2026 e faz parte de um esforço para melhorar as relações com Pequim antes de uma cúpula da APEC, dos países da Ásia e do Pacífico. Agora, se a gente falava de protestos no contexto da flotilha, da Greta Thunberg, da flotilha Sumud, humanitária que ia rumo a Gaza, a gente tem o seguinte: sindicatos organizaram novos protestos em mais de 240 cidades da França hoje. Isso contra cortes do orçamento propostos pelo governo de Emmanuel Macron. Lembrando, isso aí não é coisa nova e a gente cobriu protestos em massa na França coisa de um mês atrás. As manifestações que foram lideradas, então, pelos sindicatos exigem mais investimentos em serviços públicos e impostos mais altos para os ricos. A pressão aumenta sobre um premier recém-inaugurado, Sébastien Lecornu. Até a gente lia agora o tweet dele falando sobre a frota fantasma da Rússia. Ele ainda está formando o gabinete, acabou de entrar no cargo e precisa apresentar uma proposta de orçamento para 2026. Até o Emmanuel Macron desmontou o gabinete anterior e acabou trazendo, então, o Lecornu para montar o governo numa situação onde não tem acordo a respeito do orçamento da França. Muitas vezes os protestos são até por questão de direito trabalhista, etc., conforme o orçamento não fecha. O déficit da França foi de 5,8% do PIB em 2024, que é quase o dobro do limite da União Europeia. 76 mil policiais foram mobilizados, sendo 5 mil deles em Paris para os protestos de hoje. E aí tem o seguinte, indo para o leste da Ásia novamente, o general taiwanês Che Zhiqiang afirmou durante o Fórum de Segurança de Varsóvia hoje que uma derrota da Ucrânia poderia encorajar a China a intensificar ações contra Taiwan. Ele está em visita à Europa e disse que Taipei, capital de Taiwan, deseja uma vitória de Kiev e tem aprendido lições estratégicas com o conflito. A gente aguarda para ver, mas vale a pena acrescentar que recentemente houve relatórios apontando que a China observava cautelosamente o que acontecia na Ucrânia e ainda que poderia estar em alguma forma de cooperação com a Rússia em uma eventual invasão de Taiwan. Falando em Ucrânia, a gente tem o seguinte: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou hoje de um encontro com líderes europeus em Copenhague, coisa que seguia da cúpula que a gente cobriu ontem. Então, uma atualização a respeito do segmento onde a gente foi a fundo no programa de ontem. Zelensky discursou na comunidade política europeia, que reúne cerca de 50 chefes de Estado e líderes da União Europeia. A reunião ocorreu em meio à intensificação dos ataques russos no leste da Ucrânia e há um debate, e isso aí, estou aguardando para noticiar porque a gente não tem nenhuma confirmação oficial até o momento, e aqui o nosso compromisso é com você. Então, muitas vezes tem fonte anônima, a gente acaba, se a gente não tem confirmação oficial, se a gente não consegue apurar independentemente, não trazendo a informação. Mas é um debate do qual o público tem que estar ciente, e que está em Wall Street Journal, alguns outros com informação vazada. Um debate a respeito de os Estados Unidos cedendo já inteligência para ataques profundamente dentro do território russo e um debate ainda sobre os Estados Unidos cederem mísseis Tomahawk, uma coisa que não foi descartada pelo presidente americano Donald Trump, ainda mais depois que ele falou sobre a possibilidade de a Ucrânia retomar todo o território perdido na guerra. Então, o contexto no qual isso acontece. O Zelensky está buscando justamente ampliar o apoio político e militar, mas é um momento propício, afinal de contas, como a gente cobria, o clima entre os financiadores do armamento no Ocidente, do armamento ucraniano, parece ser de otimismo, em particular depois da fala do Trump.
Ainda falando disso, os ministros das finanças do G7 anunciaram que vão adotar medidas conjuntas contra países e entidades que aumentarem as compras de petróleo russo, que aumentaram, melhor dizendo, as compras de petróleo russo desde a invasão da Ucrânia. Pessoal, até cabia isso aí, tá junto na matéria da Frota Fantasma, mas para você que está assistindo o programa inteiro, tá aí o contexto. Então, importantíssimo. Medidas conjuntas contra países e entidades que aumentaram já no passado suas compras de petróleo russo desde a invasão à Ucrânia. O Brasil está incluído nisso aí, inclusive com a importação de petróleo e diesel através da tal Frota Fantasma, navios sancionados que estão buscando evadir as sanções com troca constante de bandeira e troca constante de documentação. China e Índia são outros dois aí que ficam na mira. As tarifas também estão consideradas e ainda proibições comerciais para evasão de sanções. G7 reiterou a meta de eliminar gradualmente as importações que ainda restam de energia da Rússia. E agora falando de tensão Brasil e Estados Unidos, já que a gente falava da possibilidade de sanções secundárias com a compra de petróleo russo, vamos para o seguinte. Os Estados Unidos e o Brasil ainda estão negociando o encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, coisa que veio à baila depois que Trump falou mesmo na Assembleia Geral das Nações Unidas que houve um abraço que durou cerca de 40 segundos no backstage da Assembleia Geral da ONU, e então ficou esse compromisso de eventualmente eles se reunirem. Agora, segundo a Bloomberg, acabou de ser publicada uma matéria exclusiva da Bloomberg com o seguinte: a cúpula da ASEAN, que deve acontecer na Malásia a partir de 26 de outubro, seria considerada pelo governo brasileiro um local ideal para a reunião. Fontes afirmaram que o evento permitiria um encontro em território neutro. E havia mesmo a especulação de que Trump pudesse fazer com Lula, sentar ali e submeter ele a um diálogo tenso, para colocar nesses termos, o mesmo que ele fez com Zelensky e com Cyril Ramaphosa da África do Sul, aonde houve na Sala Oval um diálogo aí tenso e televisionado. A Casa Branca chegou a confirmar que as tratativas estão seguindo em curso. O encontro ia marcar o primeiro diálogo direto entre os dois, não só desde o anúncio das tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, mas a primeira vez na vida em que Lula ia se encontrar com Trump presencialmente. Afinal de contas, no último mandato do petista, o presidente ainda era o Obama. E ainda, para a gente encerrar, o ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, sofreu uma tentativa de envenenamento em Moscou, onde ele vive agora, depois de receber asilo do Kremlin. Essa denúncia foi feita pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, OSDH, na quarta-feira. Essa é talvez a principal organização que traz notícias sobre direitos humanos na Síria para o exterior. Assad passou mal e foi levado a um hospital, diz o observatório, onde ele permaneceu internado sob rígida restrição de visitas. Só o irmão dele, o Maher al-Assad, e o ex-secretário puderam visitar. Segundo a matéria, o ataque teria como objetivo constranger o governo russo. O Assad foi deposto em 2024, lembrando, depois de uma ofensiva do grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, liderado pelo Ahmed al-Sharaa, que agora é então o presidente da Síria. Muito bem, pessoal. Fica aí então o registro. Importante, pessoal, só para não deixar passar batido. Isso aí é uma coisa que é chocante, até eu sou de família de origem judaica e acabou entrando na apuração em último instante, mas não posso deixar de trazer aqui a matéria para vocês, eu confiro nas minhas notas. Mais cedo teve um ataque terrorista que deixou 2 mortos e 4 feridos graves em Manchester, no Reino Unido, durante o Yom Kippur, atentado a uma sinagoga. O suspeito, então, atropelou fiéis na saída da sinagoga de Heaton Park e depois atacou com facadas. A polícia britânica reagiu em 7 minutos e matou o agressor, que carregava um dispositivo suspeito de ser uma bomba. O caso foi classificado como um atentado terrorista, 2 pessoas foram presas e a comunidade judaica foi mantida em segurança dentro da sinagoga até o fim da operação. Keir Starmer, o premier britânico, e o rei Charles III, então o rei da Inglaterra, lamentaram o ataque, além de Nações Unidas, Macron, outras manifestações internacionais que lamentam, e claro, a gente lamenta, no Yom Kippur, principal dia do calendário religioso judaico, um ataque como esse. Não é coisa inédita, né? A guerra do Yom Kippur não se chama guerra do Yom Kippur à toa. Normalmente, quando tem muita gente ocupada com a questão cerimonial religiosa, é comum que haja ataques. Então fica então o registro e o lamento, claro, em uma situação trágica como essa, um atentado contra a comunidade judaica do Reino Unido.